e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Bom dia a você que se chegou a mais um PG Online. Que alegria ter você aqui em nosso PG e em mês de aniversário, viu, Pastor Dene? Bom dia, Pastor Dene. Seja muito bem-vindo ao nosso PG e que alegria que é ter o senhor aqui conosco, viu? Pastor Dene, esse mês nós vamos comemorar 2 anos de PG Online, pastor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Sim. E Macacá, que conseguiu entrar aí também, nos ajuda também diretamente, né? E olha, você que é intercessor do nosso PG, fique atento, porque ou eu, ou a irmã Cacá, ou a irmã Rita, ou a irmã Tânia, vamos entrar em contato com você, porque a sua participação na nossa programação de aniversário é essencial. A gente quer muito que cada um de vocês faça parte desse momento especial, tá bom? Juntamente com cada um de vocês que se achegam aqui toda semana, viu, irmã Maria Lúcia? Então, já se prepara, compartilha com os amigos. Eu vou compartilhar lá o convitinho para você convidar seus amigos, os irmãos da igreja, os vizinhos. A gente vai fazer uma grande festa, tá bom? Vou dar mais detalhes para vocês até o final aí do nosso PG. E, ó, já é semana que vem, tá bom? Pastor Dene, muito Amém, amém. Glória ao nome do Senhor. amém, mãe de Janeiro. Amém, amém. Porque aceita o convite para estar nos passando aqui a mensagem agora cedo, entregando esse pão quentinho, preparado do alto céu. Se o Senhor me permite, vou fazer uma breve oração e aí o Senhor já se apresenta, Claro. tá bom? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, quero te entregar, Senhor, a vida do pastor Dene em suas mãos, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por meio deste teu filho, por meio deste teu servo fiel, Pai. Espírito Santo, clamamos que o Senhor fale mais uma vez por intermédio do pastor Dene. Que ele venha falar de acordo com o que cada um aqui precisa ouvir. Traduza, Senhor, as palavras dele, para que chegue no coração e atinja cada um que está ao vivo e aqueles que vão assistir depois a essa gravação também, que eles recebam a mesma bênção, Senhor. Esteja com a família do pastor dele também, Pai. Que o Senhor os abençoe e os guarde em tudo que venham a fazer. Que o pastor dele continue sendo essa bênção, essa luz para este mundo, este sal para a terra, Senhor. Esteja com o nosso PG, entregamos ele mais uma vez em suas mãos, Espírito Santo. Já programamos tudo, mas quem decide aqui é somente o Senhor, Espírito Santo. Por isso, entregamos mais uma vez em suas mãos. Eu que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Dene, por favor, se apresente aí para o nosso PG. E lembrando, queridos irmãos, deixem os microfones fechados, tá bom? E aí, agora é o momento da nossa reflexão. A nossa reunião está sendo gravada para que você possa, então, compartilhar depois. Por favor, pastor. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim, para a honra e glória de Deus. Então, Sim. meu nome é Dene, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu trabalho aqui no estado de São Paulo. No momento, eu estou como departamental de mordomia na União Central Brasileira, que atende todo o estado de São Paulo. E conheci a Alessandra algum tempo atrás, quando fiz uma semana de oração lá na igreja dela, e fizemos uma amizade muito bonita, e é um prazer estar com vocês aqui. Ouvindo os pedidos de oração, me veio à mente um texto, e está no livro Mente, Caráter e Personalidade, escrito por Ellen White.
ele tem 3 volumes, 2 volumes. O volume 1, página 32, tem um texto que é muito significativo para mim. Ele diz assim: nem por um momento reconheçais as tentações de Satanás como estando em harmonia com o vosso próprio espírito. Fugi delas, como o faríeis do próprio adversário. Ou seja, quando vem a tentação, a gente tem que fugir da tentação como se fosse o próprio Satanás. A obra de Satanás é desalentar a alma. A de Cristo é inspirar fé e esperança ao coração. Olha que interessante isso. A obra de Satanás é desalentar. A obra de Cristo é inspirar fé. Por que isso é importante para mim? Porque quando eu percebo que a minha alma está ficando desalentada, ao invés de inspirada, isso é um alerta. Eu começo a pensar assim, peraí, quem que eu estou dando ouvidos, entende? Será que eu não estou caindo nas tentações do inimigo? O inimigo está tentando me tentar para que eu desanime. Ele está tentando me tentar para que eu perca a fé. Então, quando o meu coração está ficando mais turbado, está ficando mais desesperançado, isso é um alerta, porque significa que eu estou sendo vítima da obra de Satanás. Quando Satanás vem, ele vem para desalentar. Quando Cristo vem, ele vem para inspirar fé e esperança ao coração. Satanás procura transtornar a nossa confiança. Veja, por que esse texto é importante? Porque quando a nossa confiança está transtornada, isso é um alerta de que o inimigo está tendo mais acesso à minha mente do que Deus. Entende? Jesus Cristo, ele inspira fé e esperança. Jesus Cristo vem para animar a gente. Enquanto Satanás diz-nos que nossas esperanças assentam em falsas promessas e não na segura e imutável palavra daquele que não pode mentir. Ou seja, o inimigo ele vem para dizer assim, não adianta orar, não adianta esperar, não vai dar certo, você não merece, você não é bom o suficiente, Deus não vai te responder porque você não está fazendo isso ou aquilo direito. E como se Deus ele fosse responder nossas orações pelo nosso mérito, né? Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então, assim, diante dos pedidos que vocês fizeram, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós temos um Salvador que nos amou de tal maneira que lá no Getsemane ele disse assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele morreu na cruz do Calvário. Nós temos um Consolador, amigo, que é o Espírito Santo, que está conosco aqui na Terra. Ele é o Deus que está conosco aqui na Terra. E é o Deus que muitas vezes é ignorado. Ele está com você aí, ele traz a presença de Cristo na nossa vida, e ele quer trazer a paz que excede todo o entendimento, tá bom? Então, para começar, eu queria deixar isso bem claro. Eu queria que você pensasse no que você está pensando. Pense no que você está pensando. Se você não consegue entender direito o que você está pensando, escreve o que você está pensando. Escreva o que você está pensando. Aí leia o que você está pensando. E aí você pensa no que você escreveu. E aí você responda, o que você está pensando, o que você escreveu, está sendo produzido
pelo inimigo ou por Jesus Cristo? Está aumentando a sua fé ou está diminuindo a sua fé? Escrever ajuda muito a gente a concentração no momento de comunhão. Eu tenho o hábito de escrever minhas orações já há muitos anos. E eu pego um caderno e escrevo. Tudo que eu penso, são cartas, na verdade, né? São cartas que eu escrevo para Deus. E muitas vezes, quando eu releio essas cartas que eu escrevo para Deus, eu me dou conta. Poxa vida, olha a maneira que eu penso, a maneira que eu estou indo por um caminho que não é tão bom, né? Às vezes, enquanto eu estou escrevendo, Deus me dá, o Espírito Santo me dá a lucidez em relação ao meu momento, e eu logo mudo a direção daquilo que eu estou escrevendo, peço perdão a Deus, peço ajuda para Deus. Então, pense no que você está pensando, criatura. Pensa no que você está sentindo. Não deixe o inimigo ficar fazendo você de marionete, entendeu? Você precisa controlar os teus sentimentos. Eu sei que a vida é uma sucessão de tribulações, né? Por exemplo, hoje completa 29 anos que eu perdi meu pai. Na verdade, foi ontem, mas eu não sabia que ele tinha morrido, então eu fiquei sabendo 2 dias depois. Na verdade, foi dia 5 que eu fiquei sabendo que meu pai tinha morrido, vítima de latrocínio. Meu pai foi roubado e em seguida assassinado. Então a vida traz essas tragédias na vida da gente. Minha vida virou um caos depois da perda do meu pai. Então eu sei que tem muitas coisas ruins que acontecem na vida da gente. E depois que acontece algo assim, a gente fica sempre preocupado que vai acontecer de novo, né? Mas isso não é motivo para a gente permitir que o inimigo fique fazendo bullying com a gente, que o inimigo fique desanimando a gente, que o inimigo, entende? Não permita isso. Pensa no que você está pensando, pensa no que você está sentindo, ore a Deus, levanta a cabeça, porque hoje é um novo dia, tá bom? Hoje é um novo dia, uma nova semana, e eu fiquei feliz porque, juntamente com os pedidos que eu ouvi também agradecimentos de orações que foram respondidas. E esse é o nosso Deus, que trabalha constantemente, arduamente. Nosso Deus não dorme, ele está sempre trabalhando, e o foco dele, a menina dos olhos dele, somos nós aqui nessa terra. Ele é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que o inimigo. O inimigo é insignificante perto do nosso Deus. Então, vamos olhar além do problema, vamos olhar para o tamanho do nosso Deus. Não olhemos para o tamanho do problema, olhemos para o tamanho do nosso Deus. Amém? Eu queria dar algumas dicas para você hoje sobre a sua comunhão pessoal. É uma equação que eu aprendi algum tempo atrás, uma equação que me ajuda no meu momento de comunhão. E essa equação é P mais C igual a T. Quem quiser, escreve aí no chat. P de presença mais C de consciência igual T de transformação. P mais C igual a T. Explico para vocês. Em Salmos 27, versículo 8, a palavra diz assim, Salmos 27, versículo 8, diz assim, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Todos os dias, Deus ele toma iniciativa para nos convidar para a sua presença. Todos os dias. Deus é quem toma iniciativa, Deus é que vem atrás de nós. Todos os dias, todos os momentos, é Deus quem vem atrás de nós. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi atrás deles. O Salmos 23 termina dizendo assim, bondade e misericórdia me
perseguirão todos os dias da minha vida. Deus está sempre vindo atrás de nós, perseguindo a gente, mesmo sabendo que a gente foge dele, ele corre atrás de nós, porque ele nos ama. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha perdida, a ovelha rebelde. Jeremias, capítulo 31, diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus está sempre tentando nos atrair a si, nos chamar a si, porque ele quer ter um relacionamento conosco. Ele nos chama para estarmos na sua presença. E foi isso que ele fez aqui com o salmista. O salmista percebeu: ao meu coração me ocorre. Ele percebeu o chamado de Deus no coração dele, na mente dele, na consciência dele. O chamado de Deus: venha e se coloque na minha presença. E ele tomou a decisão: ok, Senhor, eu vou buscar a tua presença. Então, cada dia, quando Deus chamar você para orar, para ler a Bíblia, para cantar, quando Deus chamar você para estar na presença dele, responda ao convite, aceite o convite e se coloque na presença de Deus, seja como você estiver. Ao colocar-se na presença de Deus, reconheça que você foi chamado pelo Espírito Santo. Agradeça ao Espírito Santo por ter lembrado você, por ter chamado você. Reconheça que você está na presença do Espírito Santo. E então, abra o teu coração a Deus. Se você tem dificuldades para se concentrar no momento da tua oração, faça como eu, escreva. Ah, mas o diabo vai ler a minha oração, como se ele já não soubesse de todos os problemas da sua vida, né? Como se ele já não lesse o seu rosto e soubesse do que está acontecendo. Não tenha medo de escrever. Agora, se tem alguma coisa assim que você acha que ninguém sabe, que é um segredo, que nem o diabo sabe, então você escreve em códigos, ou não escreva, deixa em branco e você, Senhor, esse pecado aqui só o Senhor sabe. Ou se você tem uma família muito bisbilhoteira, que não vai respeitar o teu diário de oração e que vão querer ler os teus segredos, entendeu? Se você tem família assim, sei lá, pega uma caixinha, coloca um cadeado, mas escrever ajuda a gente a se concentrar no momento da oração. Então, reconheça a presença do Espírito Santo e comece a falar o que você pensa, o que você sente. Não tenha medo de se expressar, ok? Orar é uma das principais maneiras que a gente se coloca na presença de Deus. E muitas vezes as nossas orações são muito rápidas, são orações prontas, são as mesmas palavras que nós falamos. E aí vai ficando chato, né? Vai ficando chato a oração. Normalmente as mesmas coisas orbitam a nossa oração, os mesmos elementos. Nós oramos por pessoas, nós pedimos pela saúde, nós oramos pelo trabalho. As mesmas coisas estão na nossa oração. Aí chega um momento, poxa, eu vou fazer a mesma oração de novo, orar pela mesma pessoa, pedir pela mesma coisa, é meio chato. Tem pessoas que estão sofrendo com a sua vida de oração porque não têm prazer na vida de oração, não têm prazer em passar tempo com Deus. É sério, né? Isso é um problema muito sério. Nós precisamos estar na presença de Deus. Então, o que a gente pode fazer? Bom, primeiro é que você tem que entender que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Comunhão com Deus não é só você que fala, você tem que ouvir também. Nenhum relacionamento se sustenta quando só uma pessoa está falando. Então, Deus tem que falar também. Deus tem que falar também. Deus precisa falar com você algumas coisas, entendeu? Tem gente que gosta de falar, mas não gosta de ouvir ninguém. Não é bom de ouvir as pessoas. E não gosta de ouvir quando é contrariado, não quer saber. Então, tem gente que não gosta de ler. Você não gosta de ler, na verdade, você está perdendo muito, né? Porque bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve a palavra, diz Apocalipse. Então, um relacionamento você fala e você ouve. Você
ouve o que Deus tem para dizer. Então, a pergunta é, como tem sido o teu relacionamento com Deus? Você tem conversado com Deus? Tem aberto teu coração para Deus? Você tem ouvido a Deus através da palavra? Porque é exatamente isso que vai fazer a diferença no teu momento que você se colocar na presença de Deus. É o ouvir da palavra. Por que que é o ouvir da palavra? Por que que é ler a Bíblia que vai fazer a diferença? Por quê? Porque quando você fala na tua oração, você esvazia teu coração, você pode até sentir um pouquinho de alívio, né? Faz bem para nós, quando nós aliviamos o coração. Mas o que preenche, o que dá solidez para a nossa alma é quando Deus fala. Ele é o pão da vida, é Ele que dá sustância, digamos assim, para a nossa alma. Então, Deus precisa falar, Ele precisa corrigir a rota. E, através da Bíblia, o Espírito Santo vai nos conduzindo, corrigindo, animando, fortalecendo, amando, lembrando. O Espírito Santo tem tanta coisa para fazer, e ele faz isso através da nossa consciência e especificamente através da Bíblia, a palavra de Deus. Deus deixou a palavra dele para nos nortear. Então, quando você estiver orando, você está ali orando ou você está ali escrevendo, como você faz, ore em voz alta também, tá? Não tem problema você orar em voz alta, tá? Ore em voz alta. Se as paredes são finas, sei lá, vai lá num bosque, escolhe um momento que não tem ninguém em casa, mas ore em voz alta, ore escrevendo, ore da melhor maneira possível que você consiga estar tempo com Deus, tá? Se você não consegue ficar orando ajoelhado, porque dói a perna, ore assentado. O que importa é que você ore, tá bom? Ore. E enquanto você está orando, você está falando das suas coisas. Você está produzindo algo que é fruto de um coração pecador. O nosso coração é pecador. Nós não sabemos orar direito. A Bíblia diz lá em Tiago, né, que a gente ora e a gente pede coisas erradas, fruto de um coração que é egoísta, que é ambicioso, né? E porque nós oramos errado, Deus não responde, Deus não dá as coisas que a gente quer. E às vezes a gente acha assim que, nossa, mas por que Deus não está me dando isso? Isso é uma coisa boa. Mas no fundo, atrás desse pedido que a gente está fazendo, tem segundas intenções, tem interesses. Então, muitas vezes, Deus não concede nosso pedido, porque nós estamos orando errado. Por isso a gente precisa muito da orientação da Bíblia, a gente precisa do Espírito Santo. Não tem que traduzir as nossas orações, porque a gente não sabe orar. Veja, o perigo da nossa oração, né? Nós precisamos do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Muitas e muitas vezes, enquanto eu oro, eu estou dizendo algumas coisas para Deus e o Espírito Santo me interrompe. Assim acontece nas conversas, não é assim? Você está conversando alguma coisa, de repente a pessoa com quem você está conversando, ela, pera, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você falou isso. Você está pensando isso, tem certeza que é isso mesmo? Não acontece isso quando você está falando com alguém? Então, mesma coisa com o Espírito Santo. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo me interrompeu e disse, você tem certeza que você quer dizer isso mesmo? É isso que você está pensando mesmo? Pensa no que você está pensando. Pensa no que você está sentindo. Lembra que eu perguntei isso para vocês no começo da fala? Eu ouvi isso do Espírito Santo. O Espírito Santo me perguntou isso muitas vezes. Deni, o que você está pensando? Pensa no que você está pensando. Pensa no que você está pedindo. Tem fundamento isso? Então o Espírito Santo, ele interrompe a gente. Tá? Ele interrompe as nossas orações. Ele faz você pensar aqui, lembrar daquilo. E ele faz isso através da Bíblia. Então, minha sugestão para você é a seguinte. Quando você estiver orando, depois que você falou, abriu o coração, esvaziou o coração, não sai correndo. Leia a Bíblia. E ao você ler a Bíblia, você procure saber quem é Deus ali na Bíblia. Quem é Deus? Quem é Deus aqui nesse texto? Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é poderoso, Deus, ele é justiça,
Quem é Deus? Você tem que ter um quadro de Deus, um retrato de Deus, uma foto de Deus. E depois que você tem essa foto de Deus, é isso que você deve procurar na Bíblia. A foto de quem Deus é. Aí você volta a conversar com Deus. Então você falou. Aí você ouviu. E agora você volta a conversar com Deus, só que agora você não vai falar com Deus sobre você. Você muda o foco. Você agora vai falar com Deus, sobre quem Ele é. E enquanto você estiver falando com Deus sobre Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na sua cabeça. Para você entender quem é Deus, para você ver a beleza do caráter de Deus, para você ver a justiça de Deus, a bondade de Deus, entendeu? Uma das missões do Espírito Santo é derramar o amor de Deus sobre nós. Então, nesse momento, enquanto você está contemplando o caráter de Deus, você está olhando para quem Deus é, o Espírito Santo começa a lembrar você de como Deus fez coisas na sua vida e como Ele cuidou de você no passado e como o problema que você está vivendo agora não é nada diante do grandioso poder de Deus. Então é muito importante nós reconhecermos a presença do Espírito Santo, nos colocarmos na presença do Espírito Santo, ouvirmos o Espírito Santo através da Bíblia. Isso é muito importante, porque nesse processo, o que acontece? Acontece a letra C, que significa consciência. Então, qual que é a equação? P mais C igual a T. Então, enquanto você está se colocando na presença de Deus e falando com Deus e ouvindo a Deus e falando com Deus sobre Deus, o Espírito Santo agindo na sua mente, de repente, você se dá conta, você tem consciência. Eu estou na presença de Deus. Deus está aqui comigo. Deus acabou de falar comigo. A paz que excede todo o entendimento vai tomando conta do coração. A lembrança de um cuidado de Deus, a lembrança de uma oração respondida. E aí você tem a consciência de que você está na presença de Deus. Lembra de Isaías, quando ele teve consciência da presença de Deus? Lembra de Moisés, quando ele teve a consciência da presença de Deus? Estou na presença de Deus. Queridos e queridas, nós precisamos ter consciência, viver mais dia a dia, tendo consciência de que estamos na presença de Deus, de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O diabo vem para desalentar, para desanimar, dizer que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Pensa comigo, se a gente tivesse a consciência constante de que nós estamos na presença de Deus, que a gente está de mãos dadas com Deus, que Deus é o nosso Pai, né? Que o Espírito Santo está ali conosco, Jesus é o nosso irmão mais velho. Como é que você se sentiria? Você se sentiria com medo? Sentiria com medo? É por isso que a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo. Então, quando a gente está grudado em Deus, na presença de Deus, o medo, ele vai diminuindo. Porque a gente tem consciência de que nós não estamos sozinhos. E isso produz transformação. Porque isso vai curando a nossa alma. A gente vai percebendo, assim, que não importa o que a gente fez, Deus nos ama, Deus perdoa. A gente vai percebendo que não importa as circunstâncias, que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, que nós temos valor. Então isso vai causando transformação e cura, motivação para viver melhor, para ser melhor, para vivermos a melhor versão de nós mesmos, para sermos melhores hoje do que fomos ontem, porque é isso que importa. Deus não está preocupado com quem você foi. A preocupação de Deus é o que nós estamos nos tornando. Não aquilo que a gente foi, mas o que nós estamos nos tornando a cada dia, entendeu? Então, o que importa é se eu estou me tornando mais bondoso, mais generoso,
mais perdoador, mais pacificador, mais amoroso, entendeu? Mais missionário. É isso que Deus se preocupa. Tem gente que vive de um encontro do passado que teve com Deus, mas não tem encontros do momento. Tem pessoas que vivem de testemunhos do passado e não vivem testemunhos do momento, não tem histórias do momento. Deus quer viver com você hoje. Deus quer que você conte amanhã o testemunho de hoje. O que você viver hoje com Deus é o que você vai estar falando hoje à noite na mesa de jantar. O que você viver hoje com Deus é o que você vai estar contando para as pessoas. Viva na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus. É o que você pode fazer. O que Deus vai fazer é te dar consciência de que você está na presença dele. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. E o resultado disso é transformação. Bom, eu espero que você viva essa experiência cada dia, a ponto de cada vez que você se colocar na presença de Deus, você já ter certeza, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu espero que você se coloque na presença de Deus e saiba: eu estou aqui na presença de Deus agora, eu sou um pecador, eu não tenho mérito nenhum, mas mesmo assim, Deus está me ouvindo. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom, porque Ele é amor, Ele está me ouvindo, porque Ele não rejeita os seus filhos. Ele não rejeita os seus filhos. Ele diz: todo aquele que vier a mim, eu receberei. Não é assim? Você acredita nisso de verdade? Não? Então hoje é o dia para você viver uma nova experiência. Hoje é o dia para você testemunhar de um novo encontro com Deus. Ok? Querido, querida, que Deus abençoe você. Que a experiência que você tiver com Deus hoje seja o teu testemunho de hoje à noite e de amanhã. Planeje teu dia com Deus. Peça para Deus: Senhor, esteja comigo no ônibus, no metrô, esteja comigo no meu trabalho, lidando com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, me dê paciência, me dê força, me dê estrutura. E você vai perceber, o Espírito Santo vai estar com você. Ou ele vai resolver as questões para você, ou ele vai estar ali do teu lado para resolver. E você vai ter um vislumbre: está aqui comigo, que legal, tá entendendo? Esse é o testemunho que você tem que dar. Viva na presença de Deus, que Ele te dê consciência e que isso produza transformação na sua vida. Que Deus abençoe você nesse dia. Vamos orar? Amém, amém. Então vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos pelo teu infinito amor em nos dar Jesus Cristo. Querido Jesus, obrigado por ter vindo a esta terra, ter se encarnado, ter vivido, ter morrido por nós, e por esse momento interceder por nós, lutar por nós. Obrigado por ter enviado o Deus Espírito Santo. Querido Espírito Santo, obrigado por não desistir de nós, dos nossos amigos e familiares, por nesse momento estar lutando para nos convencer do pecado, justiça, juízo, por cada dia derramar o amor de Deus sobre nosso coração e mostrar que nós não estamos sozinhos. Obrigado, Deus Espírito Santo, pela o teu constante lembrete e chamado para estarmos em tua presença. Obrigado por nos conduzir cada vez que abrimos a Bíblia e nos mostrar o grande amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm por nós. Obrigado, Espírito Santo, por suportar esta terra e todo o pecado, corrupção, violência, imoralidade. Obrigado por suportar tudo isso e lutar pela nossa salvação, para nos preparar para a volta de Jesus. Nós pedimos a Ti que, ao longo desse dia, nos abençoe para vivermos uma vida digna, honrada. Cuida da nossa boca, Senhor. Ajuda a gente a controlar a boca, para não fofocar da vida dos outros, nos nossos pensamentos, para a gente não cair nas artimanhas, nas ciladas de Satanás. Cuide dos nossos olhos, Senhor Deus, que a gente olhe para coisas puras, e abençoe as nossas mãos, para que nós façamos o bem. Cuide dos nossos pés, para que eles caminhem na direção certa, Pai. E que no final desse dia, possamos estar de cabeça erguida, prestando contas a Ti do nosso dia,
e dormindo em paz esta noite. Abençoa esse grupo, Paizinho, que completa mais um ano de ministério. Abençoe para que muitos e muitos anos esse ministério continue. Abençoe sua liderança. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, louvado seja Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Pastor, nós temos, Obrigada por essa nós mensagem. copiamos da sala 57, que aqui é o Espírito. Amém. E nós vamos dizer para o Senhor, nós do nosso grupo, esse grupo abençoado, maravilhoso, nós te amamos, precisamos do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque o Senhor existe e faz parte da nossa família em Cristo Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos. Obrigada, irmã Maria Lúcia. Obrigado, que Deus seja louvado. Amém, amém. Deus seja Pastor louvado. Dênio, Obrigado muito pelo obrigada. convite. Muito obrigada pela Sermão mensagem. maravilhoso. Muito obrigada. E as portas do nosso PG estão abertas, viu, querido pastor Dênio? Sei que o senhor tem uma agenda bem atarefada e agradeço por ter dedicado esse tempo da sua agenda para estar conosco. Que Deus seja louvado por isso, que Deus te retribua em dobro, em triplo. O Senhor é uma bênção. E eu falei, eu preciso compartilhar com o nosso PG essa bênção que o Senhor é. Não só que o Senhor foi aqui na nossa cidade de Monte Azul, mas por onde o Senhor passa, eu tenho certeza disso. Amém. Muito obrigada mais uma vez, que Deus continue contigo, pastor. Amém. Amém. É o Amém. Espírito Santo iluminando, é enchendo do Espírito Santo. Amém. Verdade, irmã Maria Amém. Lúcia. Amém. Amém. Bom, querido PG, nós já estamos chegando ao final, mas, como eu disse, não posso deixar de comentar. Anote aí no seu caderninho, no seu celular, na sua agenda, dia 12, semana que vem, nosso PG não será na terça. Lembra que ano passado a gente fez dessa mesma maneira? Na semana do nosso aniversário, a gente não fez de manhã. A nossa comemoração será de noite também, tá bom? Terça-feira, às 19h30. Anote aí na sua agenda, para que você já ore por este projeto maravilhoso de aniversário do nosso PG. Então, na terça não, na quinta-feira, dia 12 de março. Conforme você entra ali no nosso canal do YouTube, você vai ver que tem na descrição que o nosso querido irmão Joab colocou no início do nosso PG, que dia 12 é o dia de comemoração, que foi o início aí do nosso PG. E você que não se lembra como começou o nosso PG, vem a semana que vem que nós vamos contar aí um pouco dessa história para você também, tá bom? E vamos relembrar alguns momentos, as bênçãos que Deus tem feito através aí de cada intercessor que intercede por você, porque todos os dias nossos intercessores estão orando por seus pedidos, por seus agradecimentos, levando até o altar de Deus. E agora é a sua vez de conhecer um pouco desses intercessores e um pouco do que Deus tem feito na vida deles também. Nós, intercessores, também passamos por momentos difíceis, mas Deus sempre está conosco, assim como está com você também. Então, você vai poder conhecer um pouco dos nossos intercessores, tá? Intercessor que está me ouvindo, pode me chamar no particular que nós precisamos conversar, tá bom? Você vai fazer parte do nosso aniversário semana que vem. E espero todos vocês aí, viu, PG Online? Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Deus abençoe a cada um. Tenham um dia abençoado. Recebeu esse pão quentinho? Vai lá agora. Faz igual o menino, sabe? Quando ele foi lá, falou assim, que vocês têm alguma comida aí? Jesus perguntou. E o menino chegou lá com os pães, os peixinhos. Sabe esse pãozinho que você recebeu quentinho? Agora você sai, que a matemática de Deus é assim, ó. Não é um. Você vai compartilhar, e esse vai virar 100, 200. Então, sai distribuindo esse pão quentinho agora para os seus vizinhos, todo aquele que cruzar o seu caminho. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, minha irmã. Que coisa linda. Vamos fazer. Amém. Amém. E tenha um bom dia com alegria, família. Bom dia com alegria. Eu fui para o médico, levei a minha tomografia, para a honra e glória de Deus, tá, ó,
Sem Amém. cada Louvado dia seja mais, Deus, eu irmã não Maria tenho mais Lúcia. nada. Cada vez que eu Amém. passo, eu sou melhor do que antes. Ei, É só louvado seja agradecer Cleidinha, as beijo, orações. Cleidinha. Louvado seja Deus, irmã Maria Amém, Lúcia. amém. Louva a Deus por isso, viu? Muito obrigada, Ah, eu louvo Cleidinha. toda hora eu dou testemunho a todo mundo. Amém. Cleidinha, beijo aí pra você, pro Stefano. Um beijo para você. amor. Beijo Tudo. a todos. Bom dia. Irmã Cacá, Irmão João de Deus, irmã Rita Rios, Divanina, mantenha. Alininha, beijo, beijão João lá, de irmã Deus. Neide. Hoje eu assisti 2 sermões. Irmã Tânia. Ô, coisa boa. Tânia, cadê você, irmã Tânia? Aí, daí. Tá aí, vai sair.